Oi, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Azenha e agora eu vou te explicar o funcionamento do mapa. Bom, você assumiu o comando da consultoria Mundo Inovação e o seu primeiro contrato é analisar os papéis que o gerente da mercearia Tudo Bom desempenha na questão da inovação. Para isso, você deverá ler o estudo de caso a seguir, que tem as respostas do senhor Gildemar, e ao final responder as questões que se pede. É importante lembrar que todas as respostas estão inseridas nesse texto. Por isso, leia com atenção e com o material de apoio, que é o seu livro de estudo, você vai conseguir responder essa atividade. Tudo bem? Então vamos lá. Gildemar, gerente da mercearia Tudo Bom, cuida praticamente de tudo na mercearia. Sabe aquele faz tudo, pau para toda obra? É o caso do Gildemar. Entretanto, o proprietário do mercado tem reclamado que a concorrência está avançando e a gerência não tem contribuído com sugestões que provoquem melhorias significativas. O que em termos técnicos, você sabe que isso significa que o seu Gildemar não está inovando. Então, para tentar entender esses motivos, por que o gerente não propõe inovações, você realizou uma entrevista para identificar os papéis que o Gildemar desempenha na empresa e se esses papéis estão alinhados com o que é necessário para um gerente inovador. Bem, nas suas atividades diárias, o Gildemar é responsável por estabelecer políticas de atendimento da mercearia. Ele também realiza pesquisas de mercado que permitem que ele possa analisar suas tendências, as tendências do mercado de uma maneira geral. E com isso ele também vai realizar análises de preço para manter o mercadinho com preços competitivos junto à concorrência. Levando em consideração todos os fatores econômicos financeiros que estão no ambiente externo e no ambiente interno da organização. Toda semana o Gildemar promove reuniões com a sua equipe para planejar melhorias de atendimento e, junto com o proprietário, definir os orçamentos para a mercearia. Em uma conversa com o Gildemar, você percebeu que, apesar de sua boa vontade, o gerente ele não tem muito conhecimento das novidades do setor. Isso acontece porque ele não é um especialista. Então, essa condição contribui para que os problemas se tornem difíceis de serem resolvidos, fazendo com que o Gildemar não tenha nenhum prazer em tentar resolvê-los. Fica difícil, ele não entende muito de inovação, não consegue entender as inovações, os avanços na área de supermercado. Então ele é aquele cara que acha que esses avanços não se aplicam na realidade dele. Não é que ele não acha, é como ele não entende, ele não tem nem vontade de aprender, tá? Então isso é uma informação importante. Outro ponto interessante é o fato do gerente não ter iniciativa para exercer sua criatividade. Então isso faz todo sentido do mundo. Ele não tem conhecimento, não tem vontade, não tem interesse, não se sente criativo, então ele não coloca nada disso em prática. Na verdade, você até se pergunta, né? Quanto criativo seria o seu Gildemar? Qual é a criatividade? Sabe aquele perfil bem conservador, bem tradicional, aquele cara que parece que parou no tempo? É o seu Gildemar. Então, essa informação também é muito importante. Uma resposta bastante intrigante do seu Gildemar foi sua afirmação, que é o seu Gildemar afirmando para você que ele não acredita em novas ideias e nem se preocupa em convencer seus subordinados em adotarem ou procurarem novas ideias. Sabe, é aquele cara lá, time que está ganhando não se mexe. Então tá dando certo, vamos continuar desse jeito. Aí você o questionou sobre isso.
E a resposta que o seu Gildemar te deu foi: em time que está ganhando não se mexe. Mas o time não está ganhando, você pensou, né? Falou, pô, mas o dono tá me chamando aqui porque a coisa não tá indo bem, então, peraí, alguma coisa tem que mudar. Eu tô vendo que o problema tá aqui com o comportamento do seu Gildemar. Mas, continuando a sua análise, você percebeu que o Gildemar também tem algumas características positivas. Pô, o cara também não é todo ruim de tudo, né? Ele tem coisa boa. Por exemplo, durante a entrevista, ficou claro para você que o seu Gildemar é uma pessoa bastante pragmática. Tem foco na ordem e na disciplina. E o seu planejamento é claro e fácil de todos entenderem. É bem aquele perfil sabe aquele pessoal da Segunda Guerra Mundial? Bem aquele perfilzão tradicional, que eu já falei, tradicional, conservador, bem disciplinado, bem rígido. Ele tem essa característica. Isso é uma coisa boa, você tem que entender que isso é uma coisa boa. Ele também é compromissado quando necessário em tomar decisões, tendo cuidado em levar em conta as diferentes exigências das partes envolvidas. Então ele é um cara que decide, ele realmente decide e ele leva em consideração todos os lados para tentar encontrar a melhor solução. Para isso, o Gildemar sabe utilizar muito bem a estrutura organizacional de maneira que consiga alcançar os resultados efetivos. Então ele é um burocrata, ele entende muito bem o funcionamento da hierarquia, o funcionamento da estrutura organizacional e ele usa isso para o bom desempenho da organização em termos administrativos, tá? O gerente não é uma pessoa muito aberta e apesar de promover reuniões, os funcionários o consideram muito fechado e com certa dificuldade em se comunicar, não estabelecendo canais de comunicação entre os membros da equipe e o resto da empresa, e muito menos com outras organizações externas. Um ponto crítico é o fato de Gildemar não ser tecnicamente atualizado, tendo em vista seu pouco interesse em leitura de publicação da área, e ele nem se preocupa em motivar sua equipe para isso. Conferência, congresso, pior ainda, o cara não participa de nada disso. Até porque ele tem um perfil muito fechadão, sabe? Um cara tímido. Então ele não gosta de ir em palestra, não gosta de ir em conferências, ele gosta ali mais daquele mundinho dele, o dia a dia dele, aquele trabalho, né? Naquele ambiente dele, né? Então para Gildemar, tudo isso aí é perda de tempo e dinheiro. Ele não acredita nessas coisas. Bom, como a empresa é de médio porte, ela não tem seus setores bem definidos, como departamento de marketing, compra, recursos humanos, então você não conseguiu medir a capacidade de Gildemar se relacionar com outros departamentos. Por quê? Porque não tem outro departamento, ele é tudo. Então seu Gildemar são todos os departamentos. Então você não conseguiu fazer essa relação dele com outras pessoas que estejam no mesmo nível hierárquico que ele. Você só conseguiu medir ele com o funcionário e ele com o patrão. Bom, de qualquer forma, com o fim da entrevista, você ficou bastante preocupado e agora precisa apresentar o relatório com as suas considerações. Então, o que é o seu relatório? O seu relatório é responder essas 3 perguntas. A primeira pergunta é você identificar os 5 papéis críticos que são de suma importância, sendo que o mesmo indivíduo pode desempenhar mais de um. Então, isso aqui é uma definição teórica, né? Segundo Matos e Albuquerque, dentro das empresas inovadoras existem pessoas que exercem 5 papéis críticos que são de suma importância e que a mesma pessoa pode desenvolver esses papéis ao mesmo tempo. Durante a entrevista com o seu Gildemar, você identificou 4 papéis, que são 4 papéis críticos desempenhados que podem ser desempenhados ou não pelo gerente. Então o seu Gildemar aí existem 4 papéis críticos aqui no texto. Desses 4 papéis o seu Gildemar pode ou não desempenhar
os mesmos. Então você tem que fazer uma tabelinha onde você coloque os 4 papéis críticos, que são o que é importante fazer, né? E na outra coluna, suas respectivas características que apareceram na entrevista com o gerente. Então é assim, tem 4 papéis críticos aqui no texto, eles estão lá. E no texto também está dizendo o seguinte, ó, o seu Gildemar exerce isso, o seu Gildemar não exerce isso. Então você tem que fazer a tabelinha com os 4 papéis críticos que você identificou e do lado colocar as características de cada um desses papéis e dizer se o seu Gildemar está fazendo ou não fazendo. Então todas essas informações estão no texto e lá no livro você tem também uma tabela onde tem os 5 papéis críticos. Eu não lembro agora se é uma tabela ou se é apenas um texto, mas está lá no livro. Os 5 papéis críticos, nesse texto tem 4, então você tem que identificar os 4, colocar suas características, essas características você vai encontrar no livro, e depois colocar se o seu Gildemar ele desempenha ou não, tá? Todas as respostas estão no texto, nesse aqui, no estudo de caso. A questão 2, com base no resultado da entrevista, elabore um texto onde você responde se o senhor Gildemar exerce os papéis críticos de maneira que ele possa ser ou não considerado um grande inovador. Então, de acordo com o que você respondeu na questão 1, aquela tabelinha que você montou, você vai pegar a resposta daquela tabelinha e vai fazer um texto, que seria um texto que você ia apresentar para o dono da empresa, dizendo o seguinte, ó, o seu Gildemar, ele desempenha esse papel crítico que tem essa característica, e isso leva ele a ser um bom inovador. Entretanto, esse outro papel crítico aqui, o seu Gildemar não desempenha muito bem, e isso dá um problema para a empresa. E no final do seu texto você vai dizer, ó, seu Gildemar é sim um cara inovador, ou não, seu Gildemar não é um cara inovador, tá? É só isso que você tem que fazer. E 3, questão 3. Aponte 2 soluções que poderiam ser tomadas pelo proprietário da empresa com relação ao desempenho dos papéis críticos pelo seu Gildemar. Então, quando você identificar que ele faz alguma coisa, então você pode dizer para ele, ó, vamos treinar mais. Quando você identificar que ele não tem esses papéis, qual é a solução para o seu Gildemar aprender a desenvolver esse aspecto inovador? Ou se você achar que por ele ter um perfil muito tradicional, conservador, e vai ser difícil ensinar o cara a ser um gerente inovador, o que você pode fazer também? Então, na verdade, assim, eu estou pedindo 2 situações aqui para resolver o problema da empresa e do seu Gildemar. Pedindo 2, mas tem um monte de solução que dá para fazer aqui. Pelo menos 4 garantidas dá para resolver o problema da empresa aqui, tá bom? Bem, o que você tem que fazer é isso, tá? Qualquer dúvida, os mediadores estão à sua disposição e boa sorte aí, um bom trabalho, fique com Deus e tchau.